Pois bem, olá, senhor, senhora, doutores, doutoras, eles, elites, eles, todos esses neologismos maravilhosos. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre como foi o processo da escrita do Dialeto das Nuvens. O título tá aí na, na descrição. Eu achei um título bem legal. Eu criei de última hora. E, sim, a primeira parte, né, que eu nomeei de Saturno, ela tem uma complexidade envolvida nela, né? São vivências praticamente, né? E essas vivências que me transcenderam para um outro nível de consciência, digamos assim, para eu escrever esses poemas. O, Alguns poemas foram escritos quando eu trabalhava ainda como estagiário e de criança, né? Criança especial, não sei se é assim que se chama ainda, mas algumas dos poemas aqui são bem curtos, né? Poucos versos, uma estrofe só. Acho que é difícil achar com duas estrofes. E um dos poemas que eu gosto é o número 5, Coração Índio, que vai assim: uma andorinha se desprende do teu crepúsculo. Eu vejo, agora, teus olhos confusos e tristes, por trás da máscara, equilibrista em minha aorta, um anjo azul e rosa que pousou na ponta da minha melancolia. Aqui eu tava falando de uma menina que eu cuidava, uma criança, né? Que, assim, querendo ou não, eu tenho muito afeto pelos animais, um pouco pelos idosos, mas bastante pelas crianças, né? Então eu tenho isso desde pequeno, eu sempre me envolvi emocionalmente, assim, né? Bastante com animais e acho que crianças, acho que mulheres, eu diria também, são as minorias, né? Mas nesse caso específico foi porque eu cuidei de uma menina e ela tinha acho que epilepsia, se não me engano, também, além de outras coisas. E era muito divertido como ela via o mundo colorido, apesar de tudo, né? Era uma criança, estava reinventando ali, inventando, aliás, a sua infância. E o e aquela doença, né? A doença, os transtornos também, né? Não deixavam, aliás, tentavam não deixar ela ter uma vida normal, digamos assim, né? Uma vida assim como qualquer outra, né? Eu lembro um dia que ela chegou e falou pra mim que não queria mais tomar remédio, né? Isso me afetou, não me afetou, mas me fez pensar um pouco, refletir sobre os remédios que eu também tomo. Então eu me vi um pouco nela, né? Então foi isso, nesse poema pelo menos. Esse próximo poema é o 23, eu tô escolhendo aqui aleatoriamente. Posso até vir aqui a falar mais outros poemas, ou o processo de construção, ou a história por trás deles. Assim, para cada um vai ter um sentido, né? O poema é livre, a pessoa é, que vai absorver aquilo da forma que ela entende o mundo, a sua subjetividade, né? Mas esse poema 23 aqui, eu achei bem interessante. Vou ler, daí eu comento um pouquinho. Era noite. Teu cabelo ululava e sobressaltava em caracol, em zigue-zague. Teu aroma doce preenchia meus pulmões. Segurei tua mão firme para que nunca mais você soltasse, nem mesmo à noite, sem qualquer rastro de ti. 10h47 da manhã e eu estou com ela. Estamos na sala de informática. E eu estou completamente bêbado. E ela completamente sóbria. Ela sorri. E meu esôfago não aguenta mais tanto álcool. O suor frio corta como navalhas silentes a minha testa. O tempo para, ou talvez não. Talvez ele só passe mais devagar. Mas não importa. O que importa agora é a entropia daqueles seios que me bagunçavam, que me acolhiam como mãe, e eu sorria. E ela sorria, porque sabíamos que as navalhas de um sorriso ferem fundo, até sangrar o coração. Hemorragia de estrelas no céu noturno, preenchido por relva fresca e orvalho, muito orvalho. É profundo, não é? Quando o mar deixa a costa, a orla evapora todo o fôlego das infâncias, me deixando preso entre quatro paredes, observando o céu através de uma clarabóia rachada.
E então, subitamente, o tempo volta. Aqueles sorrisos me drenaram vampirismo cético. Anistia meu coração para que eu possa morrer, na paz de 5.000 estrelas nebulosas. Imediatas. Aliás, eu errei o final, mas tudo bem. É... Ó, eu tenho um longo passado com substâncias, né? E isso foi uma inspiração que veio nesse dia. E eu lembro que eu bebia, era de noite, e o vento realmente ululava, o vento assoviava, assobiava, assoviava. E eu ouvia pela janela enquanto eu bebia, passava na madrugada acordado. Daí eu fui pra escola e lá era de manhã, né? Eu me deu um estalo assim, e eu vi ela, a pessoa, completamente vivendo a sua vida, sabe? Sobriamente, sem. Não questão de substâncias só, né? Mas questão sobriamente, tipo, tomando decisões que afetariam o futuro dela, tipo, estudando mais pro Enem, por exemplo, né? Que era o que a gente estudava bastante na época. E eu não tinha essa perspectiva de vida, entendeu? E vendo ela ter essa perspectiva de vida e eu não conseguindo alcançar aquilo, era o que dava um certo desespero, assim. E esse poema é praticamente um poema do desespero, um ódio ao desespero, aos desesperançados e aos desesperos. E mas valeu a pena. Foi difícil, mas valeu a pena. Tudo virou poema. Até rimo. Um que eu gosto bastante é o 24, que é o próximo. Livre como um pássaro, a cabeça estoura e a alma sai voando para fora da cabeça. O revólver recua, a mão não segura, a poesia é minha arma contra o suicídio. Esses poemas estão voltando no poema anterior também, um pouquinho rapidinho. Eu escrevi já naquela época que eu estudava, né? Então, são coisas que eu não reflito mais sobre isso. Mas, valeu, deu assunto na terapia, então, então tá bom. Esse último é um pouco mais pesado, né? Que é um pouco mais da minha ideia e com o autoaniquilamento. E como a poesia me ajuda, né? Assim, só simplesmente falar já me traz um alívio. De ver que também eu não sou o único. É um poema bem straightforward, tipo, indireto. Não fica tipo com metáforas, paisagens imagéticas, adjetivos malucos, enfim. Ou aqueles adjetivos antigos, né, que nem furibundo, que eu usei bastante. Claudio Wiener me indicou para não falar, não colocar no poema o furibundo, a palavra furibundo, que é over. Eu deixei, mas respeito a opinião dele, né? Mas esse poema eu lembro quando eu escrevi esse próximo poema, que é o 1 da parte 3, Mercúrio. Esse eu lembro de ter escrito, eu tava no meu quintal aqui e simplesmente ouvindo Sigur Rós, acho que é assim que se fala. É muito boa a banda, inclusive, indico. E eu escrevi esse poema, né? Conforme as vozes falavam, que tem a minha questão com a esquizofrenia, né? Que eu tenho esquizofrenia. As vozes falam e eu escrevo. Neurotransmissores em chamas ladram fagulhas de vazio ao universo imenso que é a minha mente. A disposição das palavras no papel reacende e vibra gloriosos gritos ao Odin. A vibração de Antígona a 7 palmos debaixo da terra. Treme meu corpo sob o sol. Hela desfruta de pedaços do meu corpo enquanto Cronos come suas crianças. Cada átomo delas adentra o estômago infinito dele. Estrelas cadentes se cruzam no céu e eu insisto em escrever mais uma aurora nos olhos daqueles que me leem. Então é bem, também pretty straightforward, tipo, bem direto. Fala sobre as vozes e sobre delírios um pouquinho, né? Alucinações e delírios. Se quiser eu faço um vídeo só sobre isso, mas é basicamente isso, né? Eu tava ouvindo as vozes, né? Como é de costume, né? Nessa época era muito mais, né? Mas hoje já estou estabilizado. Mas entendeu? Não tem muito o que falar, né? O poema fala por si próprio, né? Exatamente aquilo que está escrito é o que ele quer dizer. Então vou acabar por aqui.
10 minutos já. Eu acho que não vai dar pra colocar tudo no Instagram, mas tá no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. Descrição não, na minha bio, no Linktree.